significa essa palavra acerca da nossa condução de acontecimentos? Para nos responder essa questão, o filósofo Walter Benjamin, um importante pensador do século passado, século XX, da qual fez parte da escola de Frankfurt, tem a nos proporcionar acerca de uma reflexão sobre a palavra experiência. Bom, ele vai ter dois textos, né, que é Experiência e Pobreza, e também um outro texto chamado O Narrador, ou em algumas traduções vai chamar O Contador de Histórias. E ambos os textos, seja o narrador ou o contador de histórias e experiência e pobreza, ele vai colocar a diferença, por exemplo, de acontecimentos e experiência, ou experiência e a diferença de vivência. Bom, há certas situações que nos acontecem, das quais nós perpassamos por algum tipo de historicidade na nossa vida, de vivência, de ter vivenciado algo. Então, de repente, você fez alguma viagem, você desfrutou de um acontecimento, de conhecer pessoas novas, de uma outra cultura, de repente um outro país, ter contato com uma outra língua, um outro idioma, uma outra musicalidade, de uma outra forma de viver. E de repente, quando você regressa, quando você retorna para o seu seio cultural, para onde você vive, de repente para a sua cidade natal, ou para onde você está morando, e quando alguém te pergunta, te questiona, aí, como que foi a experiência, como foi o acontecimento de ter ido, feito uma viagem para uma determinada cidade, um outro país ou algo do tipo. E há pessoas que de repente podem ter uma dificuldade. Pode ser que ela chegue e diga, veja aí minhas fotos no Instagram, veja aí as fotos que eu tenho no celular, veja aí o que eu registrei, enfim, veja o que eu trouxe, mostra um monte de lembrancinhas, adereços, enfim, pequenos artefatos kit, vamos colocar. E a pessoa, não, mas me conta, não precisa me mostrar foto, eu sigo você lá no Instagram, mas eu quero que você me diga qual a experiência que te marcou, qual foi a história que você de repente conversou com alguém e te impactou, e a pessoa, enfim, ela fica com a dificuldade de narrar, ela não sabe contar uma história da qual ela vivenciou. Então é isso que o Walter Benjamin vai colocar nesses textos. Parece que podemos ter uma pobreza de acontecimentos, ao ponto de não podermos narrar aquilo que foi vivenciado. Então, há algo que nos acontece, seja uma viagem, um relacionamento amoroso, uma situação de violência, seja lá o que for, porque o Walter Benjamin, por exemplo, ele, quando escreveu esses textos, ele percebeu pessoas que vivenciaram a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, jovens, né, combatentes, e que ao regressar, ao retornar ao seu país, obviamente vivos, né, porque vários que participaram das guerras ficaram mortos, sequelados, e vários desses que sobreviveram à guerra, voltaram ao seu país natal, não contavam, não conseguiam dizer, não conseguiam colocar em palavra, ficaram tão traumatizados com o acontecimento da guerra, da violência, de terem visto a morte de perto, terem perdido amigos na guerra. Tem vários filmes que podem nos rememorar esse acontecimento histórico, mas eles não contavam, não conseguiam narrar, não conseguiam dizer. E isso Walter Benjamin ficou impactado, porque a experiência de uma guerra é algo extraordinário. A gente tem uma vida comum, uma vida ordinária, ordinária no sentido não pejorativo, mas no sentido de algo comum, do dia a dia, da rotina. Mas tem pessoas que têm uma experiência, um acontecimento extraordinário, que sai do comum. E a guerra é algo do tipo, não estou entrando no mérito do bom e do mal, mas é algo que foge de qualquer cotidiano. E quando alguém que vivencia uma guerra, que vivencia um acontecimento de uma situação como essa, de vida limite, de morrer ou matar, e de repente não conseguir contar aquilo que vivenciou, que aconteceu com a sua própria vida e a vida de outros que ele pôde testemunhar, o Walter Benjamin percebeu que eles voltaram mais pobres, voltaram pobres de experiência, porque ele vai detectar, melhor dizendo, o Walter Benjamin, que há uma diferença entre acontecimento e experiência. Acontecimento é aquilo da qual você vivenciou, mas experiência é um modo pela qual você dá sentido àquilo que aconteceu em você. Então, a experiência só acontece quando você coloca em linguagem aquilo que você vivenciou, aquilo que você presenciou,
aquilo que aconteceu na sua vida. Então a experiência é a junção de acontecimento com a narrativa do acontecido. É a junção do vivenciado com a linguagem que você constrói para dar sentido ao que ocorreu contigo. Então eles perceberam, ou melhor, o Walter Benjamin constatou que essa vivência não experienciada trouxe uma pobreza de acontecimento. Ou seja, se você não é capaz de narrar aquilo que lhe aconteceu, você está pobre de experiência. Você não está conseguindo significar, ou seja, dar sentido àquilo que vivenciou. Então a experiência, para o Walter Benjamin, esse filósofo alemão, significa um modo operante da linguagem de dar sentido, de construir significado acerca do que você vivenciou. Então, de repente, alguém tem um relacionamento amoroso, passou por uma história de estar com alguém, seja ficou, está namorando, e de repente se separou, se rompeu, e aconteceu alguma coisa, e a outra pessoa vai dizer, e aí, como que foi aquele relacionamento? E ela não diz, não tem palavra, ela não narra, não quero tocar nesse assunto. Enfim, seja porque foi bom demais, e ela prefere não querer lembrar pela saudade que vai sentir, ou de repente foi tão trágico, foi tão traumático, também não quero lembrar, e assim você negligencia o que foi vivenciado, que não torna experiência. Ou seja, você pode não ter uma expansão da consciência com aquilo que pode contribuir para o seu crescimento de consciência. Então a experiência significa isso, seja uma viagem que você vivenciou, um relacionamento que você teve, enfim, de você realmente poder dar palavra, dar sentido àquilo que lhe aconteceu. É isso que vai trazer o caráter de historicidade, da história. O que é a história? É você ter a memória acerca daquilo que você vivenciou no passado, ou inclusive no presente, ou tem como um projeto de vida acerca do futuro. A história está marcada pelas experiências, mas para você dizer acerca delas, você tem que ter narrativa, contar a história da própria vida, ou contar a história do projeto que queira ter acerca da existência. Então a experiência para o Walter Benjamin significa dar sentido, dar linguagem ao que vivenciou, aquilo que aconteceu. Se você não faz isso, está pobre de experiência. Você só tem acontecimentos. Você pode ter uma miríade de fotos, uma miríade de imagens, mas você não tem uma experiência que possa dar, uau, uma narrativa. Não importa o quanto ela foi dolorosa ou foi satisfatória, não é disso que se trata. Se trata do sentido que você possa constituir acerca da própria história de vida. Isso significa experiência. Então, uma viagem, você pode ter, e eu concluo a fala, juntando aqui com o pensador da área da psicologia, professor da USP, o Yves Delataille, que ele vai colocar uma diferença num dos seus textos, também palestras no Café Filosófico da TV Cultura, que existe o peregrino e existe o turista. O que é o turista? Ele vai para uma cidade, para Paris, tira foto no Torre Eiffel, enfim, vai para os Estados Unidos e vai tirar fotos na Times Square em Nova York, ou Estátua da Liberdade, seja lá o que for. Ok, tá tudo bem, tirar foto, tem Instagram, só que isso é uma postura de turista. Você está, enfim, preocupado em consumir um repertório de imagens, mas o peregrino é aquele que vivencia a experiência cultural, é aquele que da qual faz o esforço de estar de fato implicado, embrenhado adentro daquela civilização em que está visitando ou convivendo. Então essa é a distinção. O turista quer apenas dizer que esteve e registra com fotos. O peregrino esteve, pode até registrar com fotos, mas ele realmente vivenciou a historicidade do local. É como se ele tivesse aberto o livro daquela civilização e fez o esforço de ler, reconhecer a alteridade, a diferença que são aquelas pessoas das quais ele não faz parte e que pode aprender e constituir um novo sentido para a própria vida. Bom, é importante ler esses textos, né? Voltando ao Walter Benjamin, Pobreza e Experiência e O Contador de Histórias. São textos dos anos 30 do século passado e o Walter Benjamin tem a nos contribuir para repensarmos, de repente, o lado clínico da psicoterapia. A psicanálise trabalha com isso, com a fala, de você narrar aquilo que você de repente tem de trauma, de doloroso ou de satisfatório, para dar esse sentido àquilo que você vivenciou e aí conotar de fato como experiência. Então a narrativa, o narrar, é muito importante porque ela que vai constituir de fato clinicamente o autoconhecimento. Muita gratidão pela sua participação aqui no nosso vídeo. Qualquer pergunta pode colocar aqui abaixo, será um prazer poder dialogar contigo. Muito obrigado.